Olá, peritos! Meu nome é Janor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E hoje o tema é sobre o investigador. Vamos falar um pouco sobre o perito investigador, o investigador particular, o investigador criminal eh, e, o, v- eh, e o criminal, o particular e o hacker, né? E o hacker investigador. Nós vamos contar para você o que cada um faz nesse ramo das perícias, das investigações, tá? Bom, nativamente o perito ele é um investigador, né? O perito é um investigador nato, ele faz parte ali da justiça, né? Ele presta o serviço para a justiça como investigador de um caso, né? Ele é investigador, ele é tradutor e ele é perito, né? Eh, Porém, fora da área pericial, nós temos investigadores em geral, né? Vamos primeiro falar sobre o investigador criminal. Um investigador criminal é aquele profissional concursado e, portanto, ele tem o curso, ele é formado pela polícia criminal, né, pela polícia civil ou polícia federal, para investigar crimes, tá? Investiga crimes em geral, crime de assassinatos, crime que seja de responsabilidade do Estado, tá? A Polícia Federal também tem os seus investigadores, né? Lembrando que a Polícia Civil é de âmbito estadual e a Polícia Federal é de âmbito nacional. Então, quando envolve mais de um estado, é a Polícia Federal que assume. Quando envolve só um estado, é a Polícia Civil que assume, quando é de competência dessa área. Agora, o perito, o investigador particular, como o próprio nome diz, ele é particular. Ele é contratado por pessoa física ou pessoa jurídica, empresas, para fazer alguma investigação qualquer, uma investigação geral que não seja de competência do Estado, tanto federal quanto estadual, tá? Porque um investigador particular não pode investigar crimes de competência do Estado. Mas ele pode investigar, por exemplo, uma empresa que tem peças que estão sumindo. Ele pode fazer uma investigação em cima disso aí. Uma esposa, um esposo que percebe ou que acha que seu cônjuge esteja lhe traindo. Ele pode fazer essa investigação, né? Quais são outros casos? Por exemplo, uma seguradora que queria investigar o motivo de um sinistro de um carro ou investigar um veículo que desapareceu, né? E ela vai ter que indenizar o segurado. Então ela vai fazer uma investigação particular dela ali. Então ela contrata um profissional particular, que é um profissional que não necessita de concurso, não necessita de ser cursado, ele precisa ter, basicamente, e não é exigência, conhecimento na área de investigação, né? Geralmente o investigador particular ele tem conhecimento na área de criminal, mas não é concursado ou não é cursado. Ele tem conhecimento na área policial, tem conhecimento na cidade, ele tem contatos da cidade, que geralmente são os informantes dele, e ele consegue fazer investigação em várias áreas, entendeu? Você pode investigar coisas demais. A área do investigador é muito grande, é muito ampla, tá? Nós temos então depois o perito investigador, que também é da área particular. O perito investigador, ele não é um profissional da justiça, tá? Ele é particular e ele é contratado por pessoas físicas ou jurídicas para fazer uma investigação que provavelmente vai pautar um processo judicial. Por que não contratar um investigador particular para gerar provas para pautar um processo judicial? Porque o investigador, ele não é formado. Geralmente ele não é informado. Agora, o perito investigador, ele é formado.
e ele tem competências adquiridas pela sua formação, graduação, especialização, pós-graduação, mestrado, tudo mais. Então ele tem competência para gerar um laudo e iniciar um processo judicial, né? Então ele vai gerar provas da metodologia forense, diferente do perito do investigador, que vai gerar provas ali só para convencer a pessoa que o contratou, mas que geralmente não tem um fim judicial. Lembrando que o perito investigador, ele tem que ser formado. Então ele tem que ter formação naquilo que ele vai investigar, porque ele vai lavrar um laudo, e um laudo tem que ser lavrado por um profissional competente. Já o avaliador particular, e como ele não é formado, ele não tem curso ou coisa assim, às vezes até tem, às vezes até é formado, mas ele gera um relatório para entregar para o cliente. Já o perito judicial, o perito investigador vai gerar um laudo com metodologias forense que podem pautar ou complementar ou embasar um processo judicial. Ok? Então essa é a diferença entre o avaliador, o investigador particular e o perito investigador. Agora, o hacker investigador. O que o hacker faz? Ele é basicamente um perito investigador, ou um investigador com conhecimento em computação, né? Geralmente ele trabalha como perito investigador, porque ele vai lavrar um laudo e ele tem que se embasar nas suas competências técnicas, ele tem que ser formado para lavrar esse laudo, e geralmente esse laudo tem que ser na metodologia forense para ele cair dentro de um processo judicial e não ser impugnado, porque se ele não foi gerado conforme as regras forenses, né, o CPC, o CPP, se ele não foi gerado conforme a justiça e a ciência demandam, né, os princípios judiciais, os princípios jurídicos e os princípios das ciências demandam, esse laudo com certeza vai ser decaído por uma impugnação de um outro profissional. Então, a diferença de se contratar um relatório de um investigador particular, de se contratar um perito investigador ou um hacker investigador, é essa, que ele vai te entregar algo na metodologia forense que não será facilmente derrubado, tá? E o hacker investigador, ele basicamente é profissional em informática, e ele consegue investigar questões virtuais. Tudo que é envolto à informática, à telemática, ao direito digital, à computação forense, é de competência desse perito, deste hacker investigador, que é um perito investigador. Ele vai levantar IPs, ele vai levantar possíveis regiões, ele vai levantar endereços, ele vai levantar seu CPF, os dados, ele pode trazer várias informações para você como perito digital, tá? Como perito em computação forense, como perito em computação, né? Ciência da computação, em análise de dados, perito em redes. Então, assim, o hacker investigador, ele geralmente é formado em uma dessas áreas e ele tem o conhecimento de fazer investigação digital, investigação forense no ramo da informática, da internet, das redes, subredes, das mídias digitais, que nem sempre é só a internet. Às vezes você vai fazer uma perícia digital, computacional forense num pendrive, por exemplo, num CD, né? Agora, fazer uma perícia em papel, por exemplo, aí já é da área do investigador ou do perito investigador, tá? Apesar de que o hacker investigador também pode fazer isso, pode fazer essa parte de investigação em mídias analógicas, porém, físicas, né? Porém, você está gastando muito dinheiro para uma investigação que um investigador mais barato poderia resolver para você, né? Então, vocês conseguiram entender a diferença entre o investigador criminal, que é do Estado, o investigador particular, que é particular, o perito investigador e o hacker investigador? Deixe seu like, seu dislike, comente aqui embaixo, compartilhe e se inscreva no canal. Grande abraço!